Hoje no meu devocional eu estava fazendo uma leitura acerca do tempo e me veio a lembrança de uma coisa muito interessante. Quantas vezes nós temos a sensação de que nós estamos perdendo tempo, né? Seja na nossa vida secular ou na nossa vida espiritual. E aí eu vou citar um exemplo. Às vezes na vida secular você tem a sensação de que quando chega uma certa idade, né? Poxa, eu deveria ter estudado isso ou aquilo, deveria ter me formado, ter desenvolvido esta profissão e não aquela. Ou na vida espiritual, quando você conhece o Senhor a primeira vez, que você tem aquela sensação: caramba, por que que eu não soube de Deus antes? Por que que eu não frequentei a igreja antes? Por que que eu não procurei por Deus antes? Minha vida teria se tornado muito mais fácil, né? Então, às vezes, nós temos aquela sensação de que nós perdemos muito tempo da nossa vida. Essa sensação ocorre porque primeiro porque nós temos como se tivesse um amadurecimento, né? Estamos no outro nível de consciência. No momento, por exemplo, como do estudo que eu mencionei anteriormente, quando a gente tem a noção de que poderia ter estudado uma profissão A ou B, porque a gente está numa outra fase. Naquela fase, não era propício, mas num momento mais à frente, de uma forma mais madura, a gente começa a olhar para trás a partir das nossas experiências e tem a sensação que poderia ter tomado uma decisão diferente. E o fato da gente acreditar que poderia ter tomado uma decisão diferente nos leva a acreditar que nós perdemos tempo. E o fato de acreditar que nós perdemos tempo muitas vezes nos causa frustração. Só que eu vou dizer uma coisa, tudo ocorre no tempo certo. E aí eu vou citar um exemplo que pode parecer bobo para vocês, mas para mim é de muita importância. Uma experiência que eu mesma vivi no final da minha adolescência. Quando eu terminei o meu ensino médio, normalmente os jovens, eles engatam na faculdade logo a seguir. Então estão se formando com 24 anos, 23, 24, até menos, né? Já tem uma profissão. No meu caso, quando eu terminei a faculdade, eu estava completamente indecisa. Fiquei um tempo sem frequentar por conta dessa indecisão e só decidi mais à frente. Conclusão, me formei aos 35 anos. Só que na época em que eu não estava estudando, foi o tempo que eu estava mais me dedicando ao Senhor. Estava fazendo a obra do Senhor, frequentando a igreja, me aprofundando nos seus estudos. E aí você vai me perguntar: tá, Renata, então você deixou de estudar para poder fazer as coisas de Deus? Não, não é isso. É porque na verdade eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Sabe aquela coisa de jovem indeciso, não sabe o que quer da vida? Era mais ou menos eu. E aí quando eu encontrei o que eu queria fazer, o curso que eu queria fazer, que só consegui me formar aos 35, eu falei: poxa, por que que eu estou me formando aos 35? Por que que eu não realizei isso antes? Por que que eu não me formei antes? Talvez se eu tivesse cursado esse mesma graduação aos meus 21 anos, talvez eu não teria me formado com a mesma cabeça que eu tenho hoje. Então, assim, tudo tem um propósito, né? E quando eu me formei, assim que eu me formei, por conta da necessidade de me sustentar, né? Por conta da dificuldade de emprego que eu vivia no momento, eu tive que correr muito mais atrás para eu poder passar no concurso público. Tanto que quando eu me formei passando em concurso público, porque eu não tinha mais quem ajudasse, já estava avançada em idade, não tinha pai e mãe para me sustentar, diferente de um jovem de 21 anos que ainda tem lá os pais muitas vezes ajudando, alguns não, mas muitos têm ainda a ajuda da família. No meu caso não, já estava com 30 e poucos anos, na verdade eu que ajudava a família. Então, eu precisei passar por essa experiência e estudar enquanto estava passando no sufoco para que eu tivesse uma formação num outro nível de consciência e conseguisse atingir um patamar a mais que eu não alcançaria se eu tivesse feito aos 21 anos, entende? Mas essa foi a minha experiência. Só que na época eu tinha a sensação de que eu perdi tempo. Quando eu cheguei na faculdade aos 30 e poucos anos, eu tinha a sensação de que, poxa, eu estou perdendo tempo na minha vida. Poderia ter me formado muito mais cedo e não consegui. E você se sente frustrado. Mas eu não entendia que ali era o tempo de Deus. Só depois que eu me formei, que passei no concurso, que eu comecei a viver a minha vida, que eu entendi que ali tinha uma razão de ser. Só que nem sempre a gente tem a resposta por que ocorre esse lapso de tempo e essa frustração. E o que eu quero dizer hoje não é nem para você se prender a isso. Eu só citei um exemplo aqui bobo, que para mim foi significativo, mas que é um exemplo bobo. Talvez eu até corte aqui desse vídeo, eu vou decidir ainda. Mas o que eu quero dizer não há tempo para recuperar, porque tudo ocorre no tempo certo. Mesmo que você tenha a sensação de que perdeu tempo, não há tempo perdido,
Por isso que não há tempo a recuperar. Então não se preocupe. E aí eu li aqui em Eclesiastes, eu abri aqui em Eclesiastes 3, versículo 1, vou ler aqui para você, que diz assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito abaixo dos céus. Há um tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar, o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Aí a Bíblia vai falando sobre os tempos, simplificando: há tempo para todas as coisas. Então não importa se você começou a caminhar com Deus agora, depois dos 30, 40, 50, 60, 80, 90, ou se começou aos 10, 15, 20. Não importa se você escolheu uma profissão errada e depois mudou de ideia e teve a sensação de falta de tempo, de que perdeu tempo, que precisa recuperar o tempo perdido. O tempo não foi perdido, ainda que você tenha cursado algo que você não gostou, aquilo serviu de lição para algum propósito, ainda que você tenha entrado num caminho e que você achou que perdeu tempo indo por aquele caminho, existe um propósito. E aí, se você parar para pensar e olhar para a sua vida daqui para trás, cada etapa da sua vida, a tua infância, aquilo que você viveu, inclusive os altos e baixos, a tua adolescência, as experiências que você teve com cada membro da sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus relacionamentos, namoros, casamentos que deram certo e que não deram certo. Embaixo de tudo, há um propósito, tudo acontece para o bem. E em tudo, sejam experiências boas ou ruins, nos traz aprendizados e oportunidades. Então, as experiências que eu tive de passado, sejam elas boas ou ruins, me trouxeram ensinamentos e me formaram a Renata que eu sou hoje. Então não tem esse lance de eu fui por um caminho errado, perdi meu tempo. Eu tomei uma decisão A, poderia ter tomado a B, perdi meu tempo. Eu segui uma profissão Y, mas era para ser X, eu perdi meu tempo. Não, você não perdeu o seu tempo. Você precisava fazer exatamente este caminho para poder aprender e desenvolver habilidades que hoje você possui e para poder tirar lições de vida que às vezes você nem se dá conta disso. Às vezes um caminho que você faz que teve uma dificuldade te ajudou a desenvolver resiliência. Às vezes um outro caminho que você faz te ajudou a desenvolver a paciência. Às vezes um outro caminho que você realizou, uma escolha que você fez te ajudou a desenvolver o amor ao próximo. Então nada é por acaso, tudo é com a perfeição de Deus. Por isso não existe tempo perdido, meu irmão. Então se você tem aquela sensação de tempo perdido, saiba que nada aconteceu por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo faz parte da vontade do Senhor. Tudo é perfeito, tudo tem um propósito de existir, inclusive os caminhos que nós tomamos, tá bom? Beijo, fique com Deus.